Hello, meus amores, tudo bem com vocês? Gravando num cenário diferente, levemente improvisado, que a câmera tá sem tripé, tá só em cima de um copo d'água aqui. Mas vamos lá. O vídeo que eu vim gravar hoje pra vocês é de devocional. E o meu devocional do mês de junho é sobre esse cara aqui, São Pedro. Pra quem não sabe, eu tô grávida. Em setembro chega um menininho, o Pedro. E puxando um pouco o saco do meu filho, eu decidi, e já que foi um nome bíblico tão forte, um apóstolo tão forte na Igreja Católica, eu decidi fazer esse devocional de junho e julho em São Pedro. Primeiramente, eu fui atrás de uma novena para estar rezando esses dias e achei essa novena aqui, novena de São Pedro Pescador, na internet. Vou deixar o link para vocês. São 9 dias. Até o momento, a gente já fez 2 encontros. A gente já fez o primeiro encontro, que é Conhecendo São Pedro, e o segundo encontro, que é São Pedro, o primeiro Papa. Através desse estudo, desses encontros e dessa novena, a gente está conhecendo a história de São Pedro, que São Pedro era casado, né? Jesus foi lá restabelecer a saúde da sogra de São Pedro. A função de cuidar e coordenar a igreja foi dada a Pedro, né? Tudo que sobre esta pedra edificarei minha igreja, edificarás minha igreja. Tudo que ligares na terra será ligado no céu, tudo que desligares na terra será desligado no céu. Jesus deu as chaves de ligar e desligar a Pedro. Então, eu quero só falar um pouco sobre esse material e essas coisas que eu já estudei. Tem um livro da editora Paulus, que é esse aqui, Nos Passos de Pedro. É uma coletânea que a Paulus tem. Tem Nos Passos de Pedro, e tem Nos Passos de Abraão e Nos Passos de Maria. Todos escritos pelo mesmo autor, que é o Luiz Alexandre Solano Rossi. E esses livros, essa coletânea, é escrita nesse esquema de devocional que eu já tô acostumada a fazer e que tô aqui conversando com vocês sempre sobre isso. Por exemplo, eu não sei se vai ficar aí legal pra vocês enxergarem, mas tem aqui, primeiro dia, inspiração, o trecho bíblico, a reflexão e a oração. Eu vou ver se eu consigo fotografar e deixar no blog pra vocês. Então, tem do primeiro dia até o 30º dia. E é desde evangelhos dos evangelistas, Mateus, Lucas, até as cartas mesmo que Pedro escreveu. Na Bíblia, que a gente costumou usar, não existe nenhum evangelho de São Pedro. Mas nós temos lá pra frente mais pra frente dos evangelhos, a gente tem 2 cartas de São Pedro. São bem curtas, tem poucos capítulos. E uma coisa que a gente estava estudando ontem, inclusive, no segundo dia da novena, é a saudação de Pedro aos povos. Paz e bem. A paz e a graça esteja contigo. E é uma coisa que às vezes a gente esquece de desejar para as pessoas. Paz, harmonia, graça, todas essas coisas. Então, eu super recomendo aqui as chavinhas do Pedro. Pedro foi um homem de muita fé e de muita provação. E foi um homem muito corajoso, porque ele foi chamado a ser pescador de homens. Largar de ficar pescando em redes peixes e caminhar para pescar homens. Então, que nós possamos ser como Pedro e sair para pescar homens e edificar a igreja do Senhor. Mais uma coisa que também é um devocional, que é a liturgia diária. Eu uso essa da Paulus. E cada dia tem uma reflexão, tem as minhas orações, as pessoas por quem eu rezo todos os dias. Também adoro fazer esse devocional. A novena,
de São Pedro, que são 9 dias de oração. Eu vou deixar também o link do YouTube para esse canto, tá? De São Pedro. E eu ainda recomendo esse... São quantas páginas? Não tem. Esse compêndio da Wikipédia de São Pedro, que eu ainda não estudei. Graças a Deus ainda não é nem dia 20, mas tá no meu esquema até o final do mês para ler a história de São Pedro Apóstolo, né? Foi Jesus que chamou ele de Pedro. O nome original de Pedro era Simão, mas Jesus chama ele de Pedro. E Simão, Pedro, aceita esse chamado. Então é maravilhoso. Eu acho que os meses de junho e julho são tão fortes para nós aqui no Brasil, porque a gente tem muita festa. A gente teve agora, deixa eu dar uma espiada ali, Santo Antônio. A gente vai ter São João, que é fortíssimo aqui no Brasil, em qualquer região tem festa junina, tem São João. Aí tem São Pedro, São Paulo, mês que vem continua. Então junho e julho, assim como agora no começo do ano a gente se dedicou bastante a Maria, agora esses santos de junho e julho. E eu deixo aqui o meu convite para você me acompanhar nesse devocional de São Pedro, agora nos meses de junho e julho. Mês que vem eu volto para a gente conversar um pouco mais sobre São Pedro e edificar a igreja, fortalecer a igreja, sair para pescar homens, sair para evangelizar. Que Pedro nos faça esse convite e que a gente aceite bem no íntimo do nosso coração. Desejo a vocês tudo de bom, um bom devocional. Se vocês tiverem alguma indicação de livro de devocional, de jeito de se fazer o devocional, eu vou adorar saber. Me deixa aí nos comentários. Um beijo e até mais. Tchau!